De volta com o 3 em 1 e o ex-presidente Lula obteve uma vitória na justiça. O juiz Ricardo Leite, da 10ª Vara Federal de Brasília, absolveu o ex-presidente no processo em que ele era acusado do crime de obstrução. Esse foi o primeiro caso em que o petista se tornou réu na Lava Jato. Além dele, outras 6 pessoas foram absolvidas pelo magistrado, entre elas o banqueiro André Esteves e o ex-senador Delcídio do Amaral. Ricardo Leite considerou que as provas eram insuficientes. Ele seguiu o posicionamento do Ministério Público Federal. Lembrando um pouco o episódio, esse é aquele caso que surgiu a partir de uma denúncia feita pelo Bernardo Cerveró, filho de Nestor Cerveró. Ele gravou uma conversa com o ex-senador Delcídio do Amaral. Nela, Delcídio prometia o pagamento de R$50 mil mensais em troca da compra do silêncio do ex-diretor da Petrobras. O ex-senador chegou a ser preso em novembro de 2015, mas foi solto 3 meses depois, ao fechar a delação premiada. Uma do Lula absolvido, isso ajuda a derrubar aquele discurso dos petistas, né, de que ele é um perseguido da justiça? Não, claro que não, né? Isso mostra que a justiça brasileira, né, ao fim e ao cabo, procura fazer o seu trabalho. Muito embora, nesse caso específico, me causou estranheza essa absolvição, porque eu me lembro bem do caso, o menino lá foi equipado, gravou, acho que o Brasil inteiro escutou as gravações, né, e o Ministério Público, o juiz, responsável pelo caso, considerou a prova insuficiente. Isso me causou muita estranheza, confesso, entendeu? Agora, o que temos, o que vemos, né, é a questão de que pau que dá em Chico, dá em Francisco. Ou seja, o presidente Lula foi absolvido nesse caso, né? Ele não é um perseguido da justiça. Agora, sempre lembrando que no caso dos sítios de Atibaia, do Triplex do Guarujá, nesses casos em que estão se fazendo já uma indústria, né, uma siderúrgica de produção de habeas corpus, ele foi condenado por crimes comuns, crimes que estão lá no Código Penal, de ladrão comum, ladrão de galinha, ele não foi crime político. Aliás, essa acusação ao que ele foi absolvido hoje em Brasília, também não é um crime político, né? Eu acho que no caso de você, obstrução de justiça, não me parece ser exatamente um crime político, mas enfim, isso mostra que existe possibilidade em alguns dos processos que o Lula seja absolvido. Agora, é aquela história, sempre pode se contar, né, com um procurador amigo, com um desembargador simpatizante do PT, por um juiz que esteja em promoção, sei lá, mas tudo é possível no Brasil. E aí, Vera, o que você achou dessa decisão? Eu li a sentença, Vitor, achei ela bastante consistente, porque esse caso ele tem uma série aí de problemas, né, ao longo do caminho. A gravação feita pelo Bernardo Cerveró foi claramente instrumentalizada pelo Marcelo Miller. O juiz passa por essa questão, mas diz que não tem como cravar, não tem como ser conclusivo nesse aspecto, até porque a advogada negou quando depôs. Então ele aborda isso, demonstra ali acreditar que sim, que o Marcelo Miller instruiu a gravação, mas não chega a cravar. E o que ele fala? Ele fala em um flagrante preparado. Então, ele, a partir daí, sai derrubando tudo o que é dito, porque ele diz que as pessoas só disseram o que disseram na gravação, instadas pelo o Delcídio, no caso, só disse o que disse, instado pelo Bernardo Cerveró a falar. Ele diz que a delação do Nestor Cerveró carece, essa sim, de substância, e que a única coisa que levou a que ela fosse homologada foi justamente essa gravação, sobre a qual ele põe muitas dúvidas. Aí, a partir do que se diz nessa gravação, ele vai investigar o resto. Ele chegou a quebrar o sigilo do Pactual, do André Esteves, né? Do banqueiro. E não achou nada. Achou, sim, ligações do Bunlai e dinheiro do Bunlai para o Delcídio e também para isso, mas não chega a dizer que isso é conclusivo. Enfim, eu acho que a investigação foi mal feita, que as provas eram inconsistentes, mesmo em relação à delação do Delcídio. Ele disse que ela tem verossimilhança, que ela tem ali
cara de verdade, porque muitas das coisas que ele disse se mostraram, ele realmente foi no Instituto Lula nos dias que ele foi, mas achou que aquilo era insuficiente para provar que o Lula incorreu em obstrução à justiça. E eu acho que é bom que seja assim, porque aí acontece aquilo que eu venho falando aqui há vários meses, enfim, anos, que na hora H são as sentenças que vão separar o joio do trigo. Essa era uma acusação mais frágil contra o Lula, realmente não se conseguiu provas. E um juiz vai lá e diz com todas as letras e sem nenhum problema, olha, não há provas, que se absolva. E isso é a beleza da justiça. Ela se faz para um lado e para o outro, com os mesmos personagens. Ele vai responder por uma série de outras acusações que existem contra ele, que são sim mais consistentes, nas quais há provas. No caso do triplex do Guarujá, no qual ele está condenado, há dezenas de provas, 26 provas, no mínimo, listadas e comprovadas. Então isso é bom para desmistificar esse discurso dos petistas de que existe uma perseguição contra o Lula. Balela. A mesma Justiça Federal que o condenou no caso do triplex, o absolveu agora. Vamos para o próximo caso contra o Lula. E você, Andreasa? Eu também li a sentença. Esse caso é muito curioso. Ele tem muita semelhança com o da JBS, do Joesley Batista, do Temer, tá? Obviamente, a participação do Marcelo Miller. O juiz não pode afirmar, tampouco nós podemos. Mas o método é muito parecido. Esse flagrante foi armado do Bernardo Cerveró, evidentemente. E aí, você gera o documento oral, você tem a delação, as delações, a do Cerveró. Aliás, na do Cerveró, o vídeo está disponível aí, em determinado momento ele se trai e sugere, praticamente confessa que foi orientado pelo Ministério Público sobre como proceder. A advogada até fala, não, para. E aí ele dá um jeito de retomar. Esse caso aí, ele é baseado nas gravações do Bernardo Cerveró, na delação do Nestor Cerveró e na delação do Delcídio do Amaral. O instrumento da delação premiada, nós falamos aqui sempre, ele é extraordinário. Mas ele não é prova. Aquilo que se colhe não tem força probatória. É a palavra de alguém contra outrem. A partir disso, dos dados apresentados, é preciso apresentar documentos ou condições para que a investigação aprofunde e chegue à prova. E olha, ainda se chegou à prova nesse caso. Não, só para concluir, não se chegou à prova nesse caso. Ponto final. Questão fundamental aqui. Fica por isso mesmo, por exemplo, a delação do Delcídio do Amaral? Não serviu para nada. Não serviu para nada. A não ser para que ele saísse da cadeia. E aí, delação imprestável? O sujeito continua colhendo os benefícios dela? Como é que fica isso? O juiz analisou isso, porque o Ministério Público pedia a anulação dessa delação e ele disse que, sim, a despeito de não ter havido prova, houve boa fé por parte dele e há verossimilhança nas coisas que ele disse, embora ele não consiga provar cabalmente. Então ele se manifestou contra a anulação. Porém, eu não sei se os benefícios são todos mantidos, se tem alguma revisão ainda possível. Eu acho que o Ministério Público pode recorrer. Acho que talvez não esteja totalmente definido, mas o juiz, Ricardo Leite. Ricardo Leite se manifestou pela manutenção dos benefícios, neste caso. Essa é a fragilidade da sentença do juiz. Ela é contraditória nesse aspecto. Porque não importa a verossimilhança. Que é isso, verossimilhança? Para a coleção de benefícios que o sujeito recebeu. O contrato que ele firmou com o Estado é expresso. Não basta falar, tem que fornecer, tem que resultar. Se não resulta, não pode ficar assim, porque dessa forma desmoraliza o Instituto.